Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar assento nesta noite, por gentileza. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada nesta noite, abra lá comigo na epístola que Paulo escreveu aos crentes que estavam em Filipos, Filipenses, capítulo de número 2 e o verso de número 5. Eu não combinei com o Kesley, mas o Espírito é o mesmo nesta noite, e é sobre isso que o Senhor ministrou no meu coração. Filipenses capítulo 2, verso número 5. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero externar meus agradecimentos, primeiramente a Deus, pela rica oportunidade que me concede mais uma vez fazer uso da sua palavra, inerrante, imutável, poderosa palavra. Também ao pastor Hermes, que é o anjo desta igreja, pela confiabilidade, pode fazer uso desta tribuna, ao nosso irmão Anderson, a toda a liderança. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ler o texto, irmãos, que se encontra em Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos e amados irmãos, eu quero ministrar nesta noite, debaixo de um tema, o poderoso nome, o nome de Jesus. A saber, nesta noite, que o nome é o principal e o mais importante que nós recebemos quando nascemos. É o maior patrimônio que nós podemos receber. O nome é uma identificação que nós temos diante da sociedade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia sempre relatou nome de forma simbólica, de forma espiritual, e o próprio Deus também fez questão de mudar alguns nomes diante do seu propósito. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo de número 17, a entender nesta noite que o nome também se revela pela sua missão. Quando Deus chama Abrão, Deus muda o nome deste homem, de Abrão para Abraão, porque a partir daquele momento, ele seria um pai de uma nação, pai de um povo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a Bíblia também trabalha com a alteração deste nome para uma missão específica. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo de número 25, subjugado por uma personalidade, aqui é o nascimento de Jacó e de Esaú. Rebeca dá então a luz a estes dois meninos. Então, primeiramente nasce Esaú, e depois Jacó nasce segurando no calcanhar de seu irmão, recebendo então este nome, que é aquele que segura o calcanhar. A entender, irmãos, que quando olhamos para a vida deste homem chamado Jacó, nós vamos compreender pela sua trajetória, que é um homem que buscava uma identidade, ao ponto de comprar então a primogenitura de seu irmão, de enganar o seu pai para tomar esta identidade e se chamar Esaú. Talvez eu esteja pregando para alguém nesta noite que esteja em crise de identidade,
identidade. Mas quando Jacó tem um encontro com o Senhor, no capítulo número 32, e Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Aí ele não titubeou em dizer para Deus que o seu nome era Jacó, ou seja, ele estava dizendo: eu sou Jacó, sou eu fraco, sou eu limitado. Aí Deus diz para ele: realmente tu és Jacó, mas a partir de hoje o teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Até hoje você teve um nome, mas a partir desta noite você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Deus nesta noite veio visitar alguém que está com crise de identidade, mas pelo poder do nome dele nesta noite, ele está dizendo: a partir de hoje o teu nome será Israel, o teu nome será Israel, príncipe do Senhor nesta noite. Quando nós olhamos ao contexto bíblico, mais à frente também nós vamos entender, irmãos, quando o primeiro livro de Samuel, no capítulo número 4, quando Israel está perdendo uma batalha, Ofni e Finéias levam então a arca da aliança para uma batalha. A arca é roubada, eles morrem nesta batalha. Alguém vem trazer a informação para Eli. Eli era o sacerdote, Eli era o juiz daquele tempo. Quando diz para ele que havia morrido seus filhos, ele cai, quebra o pescoço e morre também. A mulher de Finéia, que estava para dar à luz, ela então ouve os feitos que havia acontecido, e ela começa então a ter contrações e começa a nascer a criança, a qual ela vai colocar o nome de Icabó, Icabode. Lá se foi a glória de Israel, porque o nome na Bíblia Sagrada também é usado para os feitos que são realizados. Mas nesta noite eu vim falar de um nome que é poderoso, eu vim falar de um nome que está sobre todo o nome. Para este nome não há nada nesta noite que seja maior do que este nome, o nome de Jesus, o nome todo poderoso que está aqui nesta noite. Quando nós olhamos para entender nesta noite, queridos e amados irmãos, os homens foram rotulados, colocaram no hall, então na galeria dos heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre os homens que por causa da fé alcançaram então o testemunho de Deus. Estou falando de Abraão, estou falando de Isaac, estou falando de Noé, estou falando de José, estou falando de Moisés. É verdade, homens que em cada um no seu tempo tiveram a sua notoriedade, foram chamados por Deus. Deus o colocou o nome deles para ser evidenciado diante do tempo que eles viviam e naquilo que eles haviam de ser de feito. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, todos esses, queridos e amados irmãos, desceram à sepultura e nenhum deles voltaram desta sepultura. Mas o Deus que nós servimos, Jesus Cristo de Nazaré, tem um nome sobre todo nome, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está mais vivo do que nunca e está aqui nesta noite para ser adorado, para ser reverenciado, para ser engrandecido nesta noite. Entender nesta noite que a primeira vez que o nome de Deus é revelado na Bíblia Sagrada é quando Deus manifesta-se então para Moisés em Êxodo capítulo de número 3. Antes disso o nome de Deus não havia sido revelado. Então é verdade isso, que quando Deus tem um encontro com Moisés e a sarça está ardendo em fogo, Moisés pergunta para ele: qual é o teu nome? Deus então responde para ele: eu sou o que sou. O que Deus estava traduzindo aqui para Moisés é um nome impronunciável de Deus. No original do hebraico, o de Revavire, que significa eu sou o que eu sou o que eu serei. Deus nunca havia manifestado o seu nome. O próprio Deus diz para Moisés no capítulo 6, no verso 3 de Êxodo, ele diz assim: eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaac, eu apareci a Jacó. Eles me conheceram como El Shaddai, mas pelo meu nome eles não conheceram. Moisés conheceu o nome de Deus, um nome que nunca havia sido pronunciado. A entender nesta noite que os judeus temem e tremem diante deste nome, mudaram para Adonai, que significa Senhor, tem medo de pronunciar o nome do Senhor em vão. Quando Moisés pergunta: qual é o teu nome? Deus responde para ele: eu sou o que sou, Moisés. Aí Moisés diz para Deus: e como que eu digo quem que me enviou? Aí Deus diz para ele: diz que o eu sou te enviou. O que Deus
está dizendo nesta noite se você precisa de providência, eu sou. Se você precisa de cura, eu sou. Se você precisa de um renovo, eu sou. Se você precisa nesta noite, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui nesta noite. E só para quem acredita que Ele está aqui nesta noite, só para quem vem adorar o nome dEle nesta noite, abre a tua boca, adore o nome santo do Senhor. O que você precisa nesta noite, o eu sou, está na casa nesta noite. A entender, irmãos, que há 3 razões pelas quais também pode-se receber um nome. E Jesus tem um nome sobre todo nome. Por causa dessas 3 razões também a qual ele recebeu o nome. Jesus recebe um nome por herança. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus no capítulo 1, no verso de número 2, que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, porque também fez todos os mundos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Jesus também recebe um nome sobre todo nome por causa de doação. O texto que nós lemos aqui nesta noite diz que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele um nome que é sobre todo nome. Só que antecipadamente a este verso que eu acabei de citar nesta noite, a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aqui tem 2 ações para entender nesta noite, queridos e amados irmãos, que crente nesta noite tem que viver na humilhação e tem que viver na obediência. Que humilhação é essa? Humilhar-se diante da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele possa lhe honrar. O que está dizendo aqui nesta noite é que diante da humilhação e da obediência, Jesus teve um nome que é sobre todo nome. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você, um tempo de se humilhar, um tempo de descer, um tempo de buscar, um tempo de buscar a face de Deus, um tempo de se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, um tempo de obedecer. Obedecer não é só ouvir, obedecer é ouvir e praticar. Jesus era praticante de tudo aquilo que foi lhe concedido, então de forma doação ele também recebe o nome. Jesus recebe um nome que é sobre todo nome por causa de conquista. Quando nós olhamos em Colossenses capítulo 2 e o verso de número 15, a Bíblia Sagrada vai dizer que despojando principados e potestades, triunfou deles na cruz. Ou seja, Jesus recebeu um nome sobre todo nome, por causa de herança, por causa de doação e por causa de conquista. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o nome de Jesus é tão poderoso, o nome de Jesus é tão poderoso, que até os anjos têm que pronunciar o nome dele, declarar o nome dele. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a entender nesta noite que Lucas no capítulo de número 1, o anjo Gabriel desce para visitar Maria, para dizer a ela que ela concederia e teria um filho. Ele vai dizer, o nome do menino será Jesus, porque é tão poderoso que até os anjos têm que declarar o nome dele. Jesus Yeshua, que se representa o eterno da salvação, ou aquele que salva. Ele está aqui nesta noite, Ele pode salvar nesta noite, Ele pode libertar nesta noite. Se você crê, Ele ainda opera, Ele ainda faz, Ele é o Deus vivo, poderoso, Ele está aqui nesta noite. Quando nós olhamos a esse contexto, a entender nesta noite que o anjo também anuncia o nome de Jesus, os demônios também pronunciam o nome de Jesus. Capítulo 5 de Marcos, quando Jesus está atravessando aquela grande tempestade para chegar em Gadara, a Bíblia vai dizer que chegando ele em Gadara, quando ele pisa em Gadara, os demônios correm, se prostram e adoram a Jesus, e vai dizer a ele, porque venha nos atormentar Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é tão poderoso que até os demônios têm que reconhecer e declarar o nome dele. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada nesta noite, a entender que os profetas também vão falar sobre ele. Isaías no capítulo 7 e no verso de número 14, vai dizer que Deus daria por um sinal, e a virgem conceberia uma criança, e o seu nome seria Emanuel, porque Emanuel representa Deus conosco, Deus em nós, e o Deus conosco está aqui nesta noite. Você não está sozinho, você não é um filho bastardo. Deus prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Então Deus
está conosco, está aqui nesta noite, para entender que os profetas também anunciaram o nome dele. No capítulo 9, no verso de número 6, vai dizer que um menino nasceu e um filho nos deu. Quando a Bíblia relata sobre menino, está falando da natureza humana de Jesus. Quando a Bíblia fala de filho, está apontando para a natureza divina de Jesus. Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Completando ainda o capítulo 9 de Isaías para dizer: o principado estava sobre as tuas costas. O principado aqui quer dizer que o governo estava sobre ele. Isto fala de autoridade, isto aqui fala de poder. Aí ele começa a dizer que o nome dele seria conhecido como maravilhoso conselheiro, como príncipe da paz, como Deus forte e como Pai da eternidade. Quando nós olhamos ao nome a qual Isaías está atribuindo para o nome do Senhor Jesus, a entender nesta noite que quando a Bíblia fala sobre conselheiro, o original do hebraico é Pele, que significa extraordinário. Ou seja, o Deus extraordinário está entre nós nesta noite. Ele ainda continua fazendo o extraordinário. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez descer maná do céu, o mesmo Deus que mandou cordonizes, o mesmo Deus que fez coluna de fumaça de dia, coluna de fogo à noite, é o mesmo Deus que está aqui. O Deus do extraordinário ainda continua operando em nossos meios. Se você acredita, o extraordinário de Deus ainda pode acontecer nesta noite. O extraordinário de Deus ainda pode acontecer nesta noite. Quando a Bíblia diz conselheiro, original do hebraico Litzé, que representa que ele é aquele que dá conselho através de algo, através da sua palavra. É por isso que Mateus, escrevendo no capítulo 7, vai dizer que um homem que ouve as suas palavras e a pratica, ele considera este homem aquele que firmou a sua casa na rocha. Veio ventanias, veio tempestade, desceu água, mas a casa não foi derrubada, porque estava firmada na rocha eternal que é Jesus Cristo. O conselheiro está aqui nesta noite, o Deus que tudo sabe, o Deus da orientação, o Deus que dá sinal está aqui nesta noite, irmãos. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas uma coisa eu vou te dizer: ele está aqui nesta noite para transformar a vida. Ele está aqui nesta noite para mudar quadros irreversíveis diante dos olhos humanos. Haveria algo impossível para Deus? Não, tudo é possível para aqueles que nele crê. A Bíblia Sagrada então continua se dizendo, Isaías quando vai dizer que ele é o maravilhoso conselheiro, mas ele também é o Deus forte. O original do hebraico aqui é El Kippor, que significa valente, que significa todo poderoso, e verdadeiramente ele é o todo poderoso. Tão verdade é isso, que Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece diante dos discípulos, Mateus 28 verso 18, para dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, que ele está apresentando um atributo incomunicável de Deus. Atributo incomunicável é aquilo que Deus tem e ninguém tem. Atributo incomunicável é aquilo que Deus tem, nós também temos: amor, compaixão, misericórdia. Mas atributos incomunicáveis é aquilo que somente Deus tem. Quando ele está dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, aqui está um atributo que só Deus tem. Ele é o onipotente, ele tem todo o poder. Há um atributo incomunicável: ele é o onisciente, ele é o onipresente, ele é eterno. Estas qualidades e adjetivos ninguém tem, só o nosso Deus tem. E se é esse Deus que você veio adorar nesta noite, abre a tua boca e adora o nome de Jesus nesta noite. Quando nós olhamos o contexto nesta noite, o Deus forte, o Deus poderoso, e ele se coloca nesta posição dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A entender que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35,
barco, a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade se levanta. Os discípulos estão no barco, Jesus também está no barco, mas Jesus está dormindo. Os discípulos estão apavorados, desesperados, porque as ondas estão batendo no barco, estão enchendo o barco de água. Jesus continua dormindo, mas uma coisa, irmãos, que eles não sabiam e ainda não havia vivenciado, é que o nome de Jesus está acima da tempestade, está acima da ventania. Isso eles ainda não conheciam. Eles acordam Jesus olha para eles assim: homens de pouca fé. Jesus se levanta e dá uma ordem sobre os ventos e a tempestade. Nesta noite Deus vai dar ordem nesta tempestade. Ventanias e tempestades vão bater em retirada, porque o nome de Jesus está acima desta tempestade. O nome de Jesus está acima desta ventania. O nome de Jesus está acima de qualquer coisa. No término deste acontecimento, olha um para o outro e diz: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? Nesta noite você vai sair daqui dizendo: quem é este? Quem é este que até o mar, que até a ventania lhe obedece? Ele tem poder sobre a natureza. No mesmo contexto, a entender nesta noite que Marcos capítulo de número 5, ele tem poder sobre os demônios. Ele dá ordem para que os demônios entrem então na manada de porcos, porque o nome dele é maior do que qualquer demônio que apareça na face desta terra. Estão invocando demônios no carnaval, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas o povo de Deus faz menção do nome do Senhor. O povo de Deus faz menção deste nome nesta noite. Este Deus é tão poderoso. A Bíblia diz na continuação que Jairo, o príncipe da sinagoga, vai até Jesus. A sua filha está doente em casa. De certo que Israel fazia fronteira com o Egito, e naquele tempo era o ápice da medicina. Mas ele não levou a sua filha. Ele tinha uma fé que se ele chegasse até o mestre, algo poderia acontecer. E o Jesus a qual eles pregam nesta noite é maior do que qualquer enfermidade que possa estar nesta noite a qualquer um de nós alojado. Quando Jairo chega até Jesus e o convida para poder ir para a tua casa, Jairo é muito sábio, e nós temos que aprender com Jairo nesta noite. Mais do que a cura que ele necessitava para a sua filha, ele pediu algo que eu e você necessitamos. Ele pediu que a presença de Jesus fosse com ele para casa, porque se a presença de Jesus estiver conosco, nós temos tudo. Se tem presença, tem tudo. Se tem presença, nada falta. Se tem presença, só para quem acredita nesta presença que está aqui nesta noite. Ele disse: vamos para casa. Jesus vai até a casa, mas no meio do caminho existe uma mulher que sofre de uma hemorragia há muitos anos e nada pode a estancar. Então ela resolve ir por baixo. Tem ela duas ações: se eu simplesmente tocar na sua orla, isto é propósito, serei curada, isto é fé. Ela tem propósito e ela tem fé. Ela vai por debaixo se rastejando. Não importa como ela tocou na orla de Jesus, o que importa é tocar nele. E se tocar nele, ele é tão poderoso que vai sair virtude nesta noite. Ela tocou na orla dele, ele parou e disse: de mim saiu virtude, de mim saiu poder, porque ele é poderoso sobre qualquer enfermidade nesta noite. O nome de Jesus é maior do que qualquer enfermidade, é maior do que qualquer enfermidade nesta noite. Para toda enfermidade nesta noite, o nome dele é maior. Se você crê nesta noite, você sai daqui curado em nome santo de Jesus, porque o nome dele é maior. O nome dele é maior. O nome dele é maior nesta noite. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Demonstrou poder sobre a natureza, demonstrou poder sobre a enfermidade, mas agora ele vai um passo aquém. Jesus agora chega na casa de Jairo, e a sua filha já havia morrido, mas Jesus diz que ela dorme. Tira os incrédulos de dentro do quarto. Eu vou repetir de novo. Alguém entendeu aqui? Ouvi um glória. Ele tira os incrédulos dentro do quarto. Fica Pedro, Tiago, João e os pais. Ele diz: ela não está morta, ela está dormindo. A Bíblia diz que aqueles que estavam lá riam da face de Jesus. Não cria no milagre que ele poderia operar.
Então ele chega até a menina, toca na menina e diz: Talita cumi, levanta, menina. Alapachalamaia seremicai. Ele é maior do que a morte nesta noite. O nome dele é mais poderoso do que a morte. A morte não pode deter o nome de Jesus. A morte não pode deter este nome. Ele dá uma ordem: Talita cumi, levanta. A menina se assentou na cama. Ele olha para os pais e diz: dá a ela de comer. Porque aquilo que é impossível, aquilo que você não pode, Jesus faz. Mas aquilo que você tem que fazer, é você que vai fazer. É Ele dizendo nesta noite para mim e para você: o milagre eu já fiz, mas quem mantém o casamento é você. Eu já dei uma chamada, mas quem tem que orar é você. Eu já te chamei, mas quem estuda a palavra é você. É Ele dizendo nesta noite: alimenta a tua vida espiritual para que ela não morra de fome nesta noite. Alimenta nesta noite. A tua vida espiritual que alimenta é você. Quem jejua é você. Quem ora é você. Quem renuncia é você. Quem busca é você. Quem adora é você. E se os verdadeiros adoradores estão na casa nesta noite, abre a tua boca e começa a adorar o nome dele, porque a morte não pode deter. O nome dele é maior do que a morte. Mas eu disse que ele vai um pouquinho a mais. A Bíblia também vai nos dizer que tem uma mulher que carrega o seu filho para sepultá-lo. É conhecida como a viúva de Naim. Ou seja, mais uma vez ela vai passar pela dor do luto. Já havia sepultado o marido e agora vai sepultar o filho. E ela está saindo da cidade. De certo já fazia mais de 2 dias, mas certo que mais de um dia que ele havia morrido. Levavam-se para fora da cidade para poder enterrar. Está indo com ela e está uma multidão da morte, aqueles que estão chorando o luto. Mas existe alguém que está indo também, e com ele vai a multidão da vida, a multidão da alegria. E quando Jesus se deparou, irmãos, com alguém morto, ele nunca deixou alguém morto, ele sempre colocou alguém de pé. E ele está indo para encontrar na saída da cidade. A mulher vem carregando o filho. Ele está no esquife, uma espécie de um caixão de madeira. Naquela época, segundo as leis, não podia tocar em morto. Quem tocava em morto se tornava impuro. Mas o nosso Deus é diferente. Ele pode tocar em impuro, mas ele transforma limpo. Eu não sei se você entendeu nesta noite, mas Deus está dizendo para mim que ele pode tocar nesta noite e purificar alguém que adentrou aqui. O peso está nas costas dela, Maia. Você sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Mas ele está dizendo: aonde eu toco eu purifico, aonde eu toco eu purifico. Ele está saindo, o menino está deitado e está morto, mas quem vem de encontro a este cortejo fúnebre é aquele que é o dono da vida, é aquele que tem o seu nome sobre todas as coisas. Ele vai parar o cortejo fúnebre e Deus está dizendo nesta noite que o velório será cancelado. Deus está fechando sepultura nesta noite pelo poder que existe no nome dele. Enquanto está saindo com o menino morto deixado deitado no esquife, Jesus vai de encontro. Ele para todo mundo, ele vai tocar no menino, ele tocou no morto e ele vai dar uma voz de ordem: menino levanta, menino levanta, menino levanta. Porque a voz de ordem dele vai além do que você imagina. Posso dizer para você nesta noite, quando a Bíblia relata lá em João que ele está entrando em Betânia, eu disse que Deus vai além. Ele ressuscitou de horas, ressuscitou de dia, mas agora ele vai no 4º dia. Ele entra lá na cidade de Betânia. Existe um Lázaro, amigo de Jesus, e ele está morto. Já fazem 4 dias, já cheira mal. Mas quem está entrando em Betânia não é Mateus, Tiago, Pedro e João. Quem está entrando em Betânia é aquele que pode, é aquele que tem, é aquele que faz. E quando ele entra lá em Betânia, ele diz: aonde colocar o corpo de Lázaro? Eu quero saber onde colocar o corpo do meu amigo. Levam ele até a frente. Ele diz: remove a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Geração presente, se tu creres, tu verás a glória de Deus no presente século. Porque Deus não mudou, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele pode nesta noite. Ele disse: remove a pedra.
O impossível eu faço, fácil vocês fazem. Remove a pedra é removida. De 4 dias ele vai dar um brado e vai dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro, eu não sei como ele veio. Ele estava todo enrolado, eu não sei se veio flutuando, eu não sei se ele veio pulando, porque o túmulo estava em escadaria baixa. Mas uma coisa eu sei, ele deu uma voz de ordem, e se ele deu uma voz de ordem, algo tem que acontecer. Só que entenda comigo nesta noite, a Bíblia diz que quando morremos, o pó volta ao pó, o Espírito vai a Deus. Ou seja, Lázaro está morto de 4 dias, o Espírito está com Deus. Só que uma voz de ordem de Jesus na terra vai ter que abrir o céu, e o Espírito que estava lá, eu não sei se você entendeu, mas uma voz de ordem de Jesus abre o céu. Uma voz de ordem de Jesus abre o céu, e a voz de ordem é: sai para fora. O Espírito teve que voltar ao corpo e fez ele reviver, porque o Deus que nós servimos é um Deus de medidas cada vez maiores, e medidas cada vez maiores. É alguém nesta noite entrando e dizendo: estou no comodismo, não saio desta situação. Mas eu vim dizer para você, o Deus que nós servimos é um Deus de medidas cada vez maiores. O nome dele é maior do que a morte. A morte não pode deter, porque o nome dele é maior. Lázaro reviveu, e no capítulo 12 de João diz que ele está sentado na mesa e está participando da ceia. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Não vai acabar na tumba, mas vai acabar na mesa. Sabe o teu filho que está afastado? Jesus vai trazer ele de volta. Sabe o teu esposo que está afastado? Jesus vai trazer ele de volta. Sabe a sua irmã que está afastada? Jesus vai trazer ele de volta. E ele está dizendo na minha boca nesta noite: não vai ter enterro, mas vai terminar na mesa da comunhão, na mesa com o rei. Porque nesta noite o nome dele, que é sobre todo nome, nesta noite está visitando lares, está visitando casas, e correntes nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, cairão nesta noite, porque o nome dele é poderoso. O Deus que nós servimos é o Deus de medidas cada vez maiores. Quando nós olhamos, irmãos, a continuidade no capítulo 9, quando a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, ele não é o Pai da eternidade biologicamente se falando, ele é o Pai da eternidade pela criação, porque todas as coisas que existem foram feitas através da sua palavra. Mas existiu um, a qual ele desceu e com pó da terra formou com as suas mãos, que é o homem. Quando nós olhamos ao contexto, o Pai da eternidade não tem a ver com a biologia, mas sim com a criação, porque ele criou todas as coisas. E quando nós olhamos ao contexto, que ele é o Pai da eternidade, você vai entender que o nosso Deus é transcendente nesta noite. O que é isso? O nosso Deus está além do pensamento humano. O nosso Deus não está preso em tempo e não está preso em espaço. O mesmo Deus que está no passado está no presente, mas também está no futuro. O Deus que eu prego para você nesta noite, ele é tão poderoso que lá em Isaías 43:13 ele vai dizer assim: antes que houvesse dia, eu sou. Ele está dizendo: antes que houvesse o firmamento do céu, eu sou. Antes que a terra fosse criada, eu sou. Antes que o sol brilhasse a primeira vez, eu sou. Antes que a lua estivesse à noite, eu sou. Antes que todas as coisas fossem criadas, eu sou. Ou seja, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do tempo. Não dê por tardia as promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, é fiel para cumprir. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo Kairos. Não é no tempo Cronos, cronologia, tempo terreno, mas é no tempo Kairos, é no tempo da eternidade. E dependendo de quando ele quiser e como ele quiser, ele se manifesta para fazer. De repente o tempo Kairos se manifesta no nosso tempo Cronos, porque o nosso Deus é Deus de repente. De repente ele manifesta, de repente ele liberta, de repente ele salva, de repente ele cura, de repente ele batiza, de repente ele renova, de repente ele levanta, de repente ele chama, de repente ele abate. O nosso Deus é o Deus de repente. E de repente o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade, se manifesta no tempo Cronos. Eu vim dizer para você nesta noite,
noite que o Pai da eternidade não esqueceu as promessas que Ele te fez. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu não foi homem, quem te prometeu foi Deus. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, diz a palavra de Deus. E o Pai da eternidade que está aqui nesta noite está dizendo: porque tem voz por tardia, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. No tempo Kairos de Deus vai acontecer. No tempo Kairos de Deus, Deus vai manifestar. Apenas aguarde, mas aguarde na obediência. Aguarde debaixo da potente mão dele. Ande pelo poder da sua palavra, porque a promessa dele vai se cumprir. O Pai da eternidade está aqui nesta noite. Ele vai além do tempo. Ele é o Senhor do tempo. O tempo está nas mãos dele. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. A igreja do Senhor está nas mãos dele, então ninguém vai arrebatar da mão dele. Aquele que está de dentro da mão do Senhor nesta noite, não há ninguém que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Operando eu na tua casa, quem impede? Operando eu no teu ministério, quem impede? Operando eu no teu trabalho, quem impede? Operando eu nesta noite, quem vai impedir? Quem vai impedir o operar de Deus? Quem vai impedir o propósito de Deus? Não há ninguém nesta terra, não há ninguém no inferno que possa impedir o trabalhar dele. Jó disse: eu sei que dos seus planos nenhum deles serão frustrados, porque o plano de Deus vai se cumprir nesta noite. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus quer, ninguém pode recuar. É Deus operando, é Deus fazendo nesta noite. Há quem, eu preciso falar, há quem diga por aí, queridos e amados irmãos, sobre a espiritualidade deste tempo, mas em nome de Jesus, o Deus de poder e misericórdia há de levantar nesta geração homens, mulheres, jovens e crianças, e outorgará a eles poder e autoridade para falar em seu nome, pregar no seu nome, cantar no seu nome, profetizar no seu nome. Nesta noite, quem acredita e quem crê nesta noite, há uma autoridade do céu descendo sobre nós nesta noite. Há uma autoridade dos céus. Deus está descendo com autoridade nesta noite e está dizendo da tua boca para profetizar. Deus deu autoridade sobre a igreja dele. A igreja não fala por ela, mas a igreja fala no nome dele, e no nome dele há poder para acontecer, e no nome dele há poder para realizar, e no nome dele há poder, e ele está aqui nesta noite. O Pai da eternidade está aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele é o maravilhoso conselheiro, que ele é o Deus forte, que ele é o Pai da eternidade, mas ele é o príncipe da paz. A entender nesta noite que ele é o príncipe da paz, porque um homem sem Deus vive nas trevas. Depois do pecado a qual entrou pelos nossos pais, houve um rompimento entre Deus e os homens. Havia um abismo, o homem já não podia mais enxergar a Deus. Então, diante do texto que nós lemos nesta noite, humilhou-se a si mesmo, ou kenosis, ou kenosis do grego. Não é que Deus perdeu a sua divindade quando tomou forma humana, não. Ele renunciou à glória que ele tinha nos céus, mas ele desceu para tomar forma humana, mas ele também era Deus. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ninguém poderia fazer o que só Jesus Cristo poderia fazer. Ele é o príncipe da paz, porque foi por intermédio dele, diz a palavra de Deus, que ele reconciliou-nos com Deus. Através dele todas as coisas foram reconciliadas nos céus e na terra. Ou seja, o véu que ainda estava fechado após a sua morte na cruz,
a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo. O véu se rasga de cima a baixo, não para Deus sair, mas para você entrar, porque um novo caminho nos foi inaugurado quando a sua morte e a sua ressurreição. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho, mas Ele nos reconciliou a Deus, e por isso que Ele é o príncipe da paz. Hoje você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque sabe que aquele que está cuidando de você não dorme e não tosqueneja, e que todos os nossos pecados foram perdoados por Ele, e fomos religados a Deus novamente. A palavra religião significa religar, e o único que podia nos religar a Deus era Jesus Cristo, porque nele não havia pecado diante da lei estabelecida, nenhum pecado houve nele. Ele foi levado ao matadouro, e levado ele ao matadouro como uma ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca para murmurar. E o mais interessante disso tudo, que quando Jesus é levantado naquele madeiro e naquela cruz, a primeira frase que sai da boca de Jesus é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem perdão do céu nesta noite. Tem perdão do céu nesta noite. Tem reconciliação do céu nesta noite. O príncipe da paz, porque ele diz: eu lhe dou a paz, mas não é a paz que o mundo dá. O mundo está em guerra, está em trevas, e por mais que nós vivemos alguma situação na nossa vida, aqui dentro existe paz, porque aqui dentro Ele está habitando. O príncipe da paz nesta noite está aqui para trazer paz para alguém. Eu vim dizer para alguém nesta noite que esta síndrome do pânico vai bater em retirada pelo nome de Jesus, porque o príncipe da paz está aqui nesta noite. Eu vim dizer que esta depressão, ela não vai te pegar. A depressão está rondando, mas ela não vai te pegar nesta noite, porque acima da depressão está o nome de Jesus, que é um nome que está sobre todo o nome nesta noite. A depressão vai ter que bater em retirada nesta noite. A depressão não vai pegar lá. Eu vejo cordas, eu vejo duas mãos amarradas nesta noite. Sabe o que é isso? É coisas psicossomáticas que querem te travar, que querem te prender. Mas nesta noite, em nome santo de Jesus, correntes vão cair nesta noite, porque o nome dele está acima de qualquer situação nesta noite, de qualquer enfermidade psicossomática nesta noite. A síndrome do pânico não vai te pegar, porque o príncipe da paz está aqui nesta noite. Esta noite você volta para casa, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, porque você sabe que Deus está cuidando, que Deus está contigo. O Emanuel, o Deus conosco, está aqui nesta noite, e veio nesta noite dizer para alguém: a depressão não vai te paralisar, a depressão não vai te pegar. Nesta noite o príncipe da paz, o nome que está sobre todo nome, ele está dizendo para alguém nesta noite: você voltará às suas atividades normais, porque o príncipe da paz nesta noite veio trazer tranquilidade e paz para alguém. Há um tormento dentro da mente, mas nesta noite, em nome de Jesus, vai bater em retirada. A paz vai reinar dentro da tua alma nesta noite. A paz vai reinar dentro da tua casa nesta noite. A paz vai reinar dentro do teu casamento nesta noite. A paz vai reinar dentro do teu ministério nesta noite. Sabemos que é luta, que é guerra, mas alguém está com o coração tão acelerado, e Deus está dizendo nesta noite: o príncipe da paz está na casa e veio trazer calmaria para alguém nesta noite. Quando nós olhamos a esse contexto, o nome dele é tão poderoso, porque ele está diante de um diálogo com os seus discípulos, e ele olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro. Petros, que significa fragmento de pedras, mas ele aponta para ele mesmo, Jesus dizendo: mas sobre esta rocha eu edifico
edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalece contra ela. Ele é tão poderoso que a Bíblia vai dizer: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará lá. Que nós estamos em dezenas e dezenas, então é certo que ele está aqui. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo número 10, que todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor será salvo, porque o nome dele também salva. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo número 9, que o nome dele foi outorgado a eles para que todas as enfermidades pudessem bater em retirada. Ele é o tormentador do inferno. Ele vai dizer: e dei a vocês poder e autoridade para expulsar demônios. Ele é o tormentador dos demônios nesta noite. Ele é tão poderoso que o nome dele coloca alguém de pé. Atos capítulo de número 3, Pedro e João estão subindo para orar, e diante da porta formosa existe um coxo que está lá pedindo. Pedro olha para ele e diz assim: olha aqui para nós, não tenho eu prata, não tenho eu ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, levanta e anda, porque o nome dele nesta noite vai colocar alguém de pé. O nome dele nesta noite vai colocar crente de pé. O nome dele é tão poderoso. Paulo vai dizer: tudo o que fizer, fazer pelo nome dele, porque se você colocar o nome dele na frente, não há nada que possa impedir, não há barreiras, porque o nome de Jesus é poderoso. O nome dele é maior do que a depressão, o nome dele é maior do que as suas lutas, o nome dele é maior nesta noite. É sobrenome que eu vim falar nesta noite. O nome que está sobre todo nome é o nome santo de Jesus. O nome sobre todo nome que manifesta nesta noite para dizer: você não vai no teu nome, o teu nome não pode, mas o nome dele vai, o nome dele faz. Nesta noite Deus está dizendo para alguém: você está muito preocupado, a tua mente está acelerada, tu acorda à noite e dorme, passa dias e noites que não consegue pregar o olho, o coração está preocupado, a mente está preocupado, mas eu vim nesta noite dizer para alguém: maior do que as cobranças deles é maior, o nome dele é maior, o nome dele é maior, o nome dele é maior do que a exigência, o nome dele é maior do que a cobrança, o nome dele é maior do que qualquer coisa. Se você for no nome dele é vitória, no nome dele é a vida, no nome dele é renovo, no nome dele ele batiza, no nome dele ele cura. Esta noite Deus veio dizer para alguém: aquieta o teu coração, porque o meu nome está acima de qualquer nome, o meu nome é mais poderoso do que qualquer nome que apareça. Paulo escrevendo a Efésio vai dizer que acima de qualquer nome que é nomeado no presente século, no século vindouro, o nome dele é maior do que potestade e principado. O nome de Jesus é maior. Nesta noite eu vim pregar sobre este nome. Não se preocupe, apenas acalme o teu coração nesta noite, porque você vai no nome dele, e no nome dele as cadeias serão quebradas nesta noite, e no nome dele correntes vão cair nesta noite. Só para quem crê nesta noite, só para quem acredita neste nome nesta noite, ele está aqui nesta noite. Ele levantará uma geração, não é a geração futura, no meio da geração presente. Ele vai levantar uma juventude cheio do poder pelo nome dele. O poder do nome dele recebe poder e autoridade nesta noite. O poder que eu falo não é para rodopiar, fala língua estranha. O poder que eu falo que receberá nesta noite é para ir, é para pregar, é para curar os enfermos, é para expulsar os demônios. Eu vim te falar nesta noite de um Deus poderoso. O Deus que você serve é poderoso nesta noite, e nesta noite ele nos outorga poder e diz: vai no nome dele nesta noite. Deixa Deus usar a tua vida nesta noite. Deixa Deus levantar esta juventude nesta noite, cheia de poder e autoridade dos céus. O nome de Jesus tem poder.
O nome de Jesus tem poder. Deus está dizendo nesta noite: não seja igual a eles. Não te chamei para ser só mais um, mas te chamei para ser alguém diferente no meio deles. Te chamei para não sentar nas rodas dos escarnecedores, ouvir conversa furada e fiada, desafiando a sua fé. Abre a tua boca e prega. Abre a tua boca e profetiza sobre eles. Eu te chamei não é para lá no teu serviço você compartilhar vídeos. Eu tenho que falar indecente. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser exemplo. E nesta noite Ele está dizendo: o Deus que purifica, Ele está aqui. O Deus que purifica, Ele está aqui. Ele vai dar autoridade, Ele vai dar poder para você anunciar o nome dEle, para fazer a vontade dEle. Porque diante do nome dEle, demônios terão que cair. Diante do nome dEle, não há demônio que fica de pé, não há coração que não se derreta diante do poder do nome de Jesus. Nesta noite há uma autoridade dos céus sobre esta casa. Você não vai no teu nome não pode, mas o nome dele pode. E nesta noite Ele está dizendo: é no meu nome que tem poder. Vai no nome de Jesus nesta noite, porque no nome de Jesus Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Eu vou parar aqui por obediência ao horário que foi me dado, e eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.